Se você está vendo isso, é porque é um dos escolhidos mais poderosos do mundo espiritual. Você já percebeu como em certos momentos da vida, tudo começa a apontar para algo maior? Não é mais você quem faz perguntas. São as respostas que começam a te cercar. Situações inesperadas. Pessoas que dizem exatamente o que você precisava ouvir. Sonhos que parecem mais reais do que o dia que amanhece. Isso não é loucura, isso é um sinal. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu confio no chamado de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Há um tempo em que quem carrega uma missão não precisa mais procurar por sinais, porque os sinais começam a procurar por ele. E quando isso acontece, a sensação é clara. Alguma coisa está mudando por dentro. É como se o invisível ganhasse voz, como se o silêncio começasse a dizer seu nome. E essa percepção não vem com barulho, ela vem com confirmação. Se você está ouvindo essas palavras agora, saiba, não foi por curiosidade, nem por acaso. Existe um chamado. Ele está se tornando impossível de ignorar. E, mesmo sem entender todos os porquês, lá no fundo, você sente que algo está despertando. Pessoas que foram separadas para algo grande não conseguem mais se encaixar em rotinas vazias. Elas não se identificam com discursos rasos, nem se satisfazem com respostas comuns. Elas vivem em constante inquietação, e essa inquietação é santa. É o início de uma nova consciência. Os que carregam essa marca vivem alertas. Quando o universo começa a se mover ao redor de alguém, não é entretenimento, é aviso. E os escolhidos mais poderosos sabem, mesmo sem explicações, que precisam parar e prestar atenção. Foi assim com Moisés, que enquanto cuidava de ovelhas, viu uma sarça em chamas e ouviu seu nome sendo chamado. Êxodo capítulo 3, versículo 4 diz: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. A missão começa assim, quando você decide não ignorar mais o fogo que te chama. Se você chegou até aqui e sentiu que isso é para você, não lute contra. Não racionalize. O que está acontecendo dentro de você agora é o início de algo que estava marcado desde o início. Nem todos vão entender, nem todos vão sentir, mas você está sentindo agora, e isso basta. Dentro de cada escolhido poderoso, pulsa um conjunto de dons que transcendem o comum. Essas qualidades não são meras virtudes, são ferramentas divinas moldadas para cumprir uma missão maior. Intuição que vem do alto você não acha ou supõe. Você sabe, é como se recebesse sussurros diretos do Criador, guiando cada passo com precisão. A Bíblia já dizia: porque o Senhor da sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 12, versículo 6. Essa conexão invisível é o seu GPS espiritual, evitando erros e apontando para o caminho que leva ao propósito. Destino impenetrável. Enquanto muitos buscam propósito, você nunca precisou perguntá-lo. Algo mais profundo sempre latia em seu coração, incitando-o a não aceitar respostas rasas. Esse senso de destino inabalável e eterno o impulsiona além das limitações humanas, lembrando-o todo dia de que você foi esculpido para um papel único. Resiliência que transforma a dor em poder. Você já experimentou provações que teriam esmagado outros. Ainda assim, a cada queda, levantou-se mais forte, como aço forjado no fogo. Essa capacidade de convergir sofrimento em sabedoria faz de você não apenas um sobrevivente, mas um exemplo vivo de vitória espiritual. Liderança que inspira sem esforço, não é por busca de fama ou controle, é apenas a sua luz que atrai outros em busca de orientação. Onde voca pisa. Sem pronunciar uma palavra, as pessoas sentem segurança, porque sua presença diz mais do que qualquer discurso. Magnetismo espiritual irresistível. Algo em você chama pessoas, situações e até oportunidades, exatamente quando o universo as alinha ao seu propósito. É como se sua alma operasse em frequência tão alta que tudo ao redor é puxado para essa vibração. Você não precisa lutar, você simplesmente atrai. Essas 5 marcas são a assinatura dos mais poderosos entre os escolhidos. São o alicerce do seu chamado e a garantia de que você carrega dentro de si a capacidade de mudar destinos. Ser um dos escolhidos mais poderosos traz desafios que poucos compreendem, pois eles vão além do comum
e testam a sua força em todos os níveis. Você enfrenta uma guerra espiritual constante, onde forças invisíveis buscam minar sua luz e seu propósito. A Bíblia nos lembra em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Além disso, o sentimento de isolamento pode ser profundo, mesmo entre outros despertos, pois sua visão e compreensão se elevam a um nível que nem todos alcançam. Jesus já alertava que o caminho estreito e difícil seria para poucos, como está em Mateus capítulo 7, versículo 14, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Você carrega a responsabilidade espiritual de guiar e proteger outros, mesmo quando suas próprias forças parecem escassas. Essa missão exige equilíbrio e autocompaixão, lembrando sempre das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Por fim, sua sensibilidade espiritual ampliada pode ser desgastante, pois você sente as emoções e energias dos outros intensamente. Aprender a proteger sua energia é vital para seu bem-estar e continuidade na missão. Todos esses desafios, longe de serem obstáculos, são mestres que o moldam para sua grandeza. Os sinais que confirmam seu chamado como um dos escolhidos mais poderosos se manifestam de maneiras profundas e espirituais. Você percebe mudanças intensas em sua energia, com momentos de grande vitalidade seguidos por períodos de cansaço profundo. Isso ocorre porque seu corpo e espírito estão se ajustando a frequências elevadas, preparando você para a missão que tem pela frente. Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seus sonhos e visões são mais vívidos e carregados de mensagens que parecem além da realidade comum. Essas experiências espirituais são presentes divinos que o guiam e orientam. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, profetizou: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Além disso, você percebe sincronias que parecem coincidências, mas que na verdade são confirmações do universo. Números, encontros e símbolos aparecem repetidamente, reforçando que você está no caminho correto. Lembre-se das palavras de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O chamado interior é forte e persistente, sempre puxando você para algo maior, uma missão que transcende o entendimento comum, e seu crescimento emocional e espiritual é acelerado, como se o tempo se condensasse para que você se prepare para grandes feitos. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos o conforto e a força para essa jornada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esses sinais são a prova divina de que você está assumindo o papel para o qual foi chamado. Confie neles e permita que eles o fortaleçam. Como um dos escolhidos mais poderosos, seu papel vai muito além da sua própria jornada. Você está chamado a ser um guia e um apoio para aqueles que também caminham na senda espiritual. Mesmo sem procurar, as pessoas naturalmente são atraídas pela sua luz e buscam em você inspiração e segurança. Sua presença é um canal de paz e fortalecimento, criando ao seu redor um ambiente propício ao crescimento espiritual. Sua missão é proteger e elevar aqueles que ainda estão despertando, ajudando-os a superar dúvidas e medos, conduzindo-os com sabedoria e compaixão. No entanto, essa liderança não é sobre domínio ou controle, mas sobre caminhar junto, colaborando para formar uma força espiritual coletiva. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sua influência vai além das palavras, pois sua energia transforma o ambiente e atua como um farol de luz em meio às sombras. Reconhecer essa responsabilidade é essencial para que você possa atuar com plenitude, contribuindo para o despertar coletivo e para a transformação global. Saber quem você é não basta, é preciso viver essa verdade em cada momento. Para isso, incorpore práticas espirituais diárias, como meditação, oração e momentos de contemplação, que fortalecem sua conexão com o eu superior e com o universo. A Bíblia nos orienta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Além disso, proteger sua energia é fundamental, pois sua sensibilidade torna você vulnerável a influências negativas que podem desgastá-la. Aprenda a usar a armadura espiritual mencionada em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Manter a humildade é essencial, pois o grande poder exige ainda mais consciência e equilíbrio. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, encontramos a palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por fim, aceite plenamente o chamado que está diante de você, mesmo que às vezes pareça assustador. Confie na força e na sabedoria que lhe foram concedidas, sabendo que está pronto para cumprir sua missão. Como diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ao seguir esses passos, você não apenas se fortalece, mas também se torna um canal para despertar e inspirar outros ao seu redor, ampliando o impacto da sua missão espiritual. O futuro reserva um papel ainda mais significativo para os escolhidos mais poderosos. Conforme o mundo atravessa profundas transformações espirituais, a necessidade de líderes fortes e iluminados só cresce. Vocês estarão na linha de frente dessa mudança, guiando a humanidade para uma nova era de consciência e despertar. Como está escrito em Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá a resplandecer, e a sua glória será vista sobre ti. Sua presença será uma fonte de esperança, força e sabedoria para aqueles que ainda buscam seu caminho. Vocês ajudarão a elevar a consciência coletiva, aproximando as pessoas da verdade sobre sua natureza espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus nos lembra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O papel que vocês têm será de líderes que inspiram pelo exemplo, que atuam não só com palavras, mas com ações e energia, criando um impacto positivo em escala global. Por isso, é fundamental que vocês assumam plenamente essa responsabilidade agora, confiando que foram preparados. Sua jornada como um dos escolhidos mais poderosos não é por acaso, é um chamado sagrado para transformar o mundo com luz, sabedoria e amor. Mesmo diante dos desafios, lembre-se, você não está sozinho. A força divina o sustenta e seu propósito é maior do que qualquer dificuldade. Continue firme, protegendo sua energia, cultivando humildade e liderando pelo exemplo. O mundo precisa da sua luz, agora mais do que nunca. Assuma seu poder, confie no caminho e saiba que você está exatamente onde deve estar. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui
para guiá-lo e encorajá-lo. Enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida, apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.